E eu sei bem o quanto eu me esforcei. E eu sei bem, eu caí e eu me levantei. As sombras podem tentar te alcançar, mas siga em frente então verá que o sol vai brilhar. A origem cósmica nada existia, só havia o vazio e, no vazio, surgiram dois seres cósmicos. Um deles tinha o poder de criar tudo o que imaginava. Assim, criou uma forma de poder que qualquer ser podia adquirir, a áurea. Esse poder podia ser moldado pelo seu usuário, de acordo com seus sentimentos. O outro ser, por outro lado, possuía pouco poder, mas tinha a habilidade de consumir qualquer matéria inorgânica e orgânica. Essa era a única maneira de aumentar seu poder. Em certo momento, o ser que consumia matéria tentou consumir o outro ser, não por necessidade, mas sim por ganância e sede de poder. Para evitar ser completamente consumido, o ser explodiu em 5 partes, fragmentando-se em 5 pedaços: criação, bravura, lealdade, amor e paciência. Esses fragmentos foram lançados pelo universo infinito, dando origem a tudo em todos os lugares. Os fragmentos menores se dispersaram aleatoriamente, para fora da visão do ser maligno. Nesse processo, o próprio ser maligno também foi despedaçado, mas apenas uma de suas partes permaneceu intacta e fugiu, pois estava muito enfraquecida. O destino dos pedaços do primeiro ser e do segundo ser permanece desconhecido. No entanto, sabe-se que após esses eventos, o universo se formou, seres foram criados e pessoas nasceram. Bravura eterna. Ventos batiam nas janelas do convento em uma noite fria e congelante. Um inocente bebê frágil foi deixado. 3 toques na porta e ela se abre. Sem nada, sem ninguém, apenas o pequeno ser chorando, pedindo ajuda, foi acolhido, mas mal sabia que isso era apenas um pedido de sofrimento. Ao passar dos anos, essa criança cresceu e se tornou uma bela garota, feita de escrava pelas donas do orfanato, convento. Ela se perguntava, por que eu? Por que ainda estou aqui? Por que não morri? Qual era o meu objetivo além de sofrer, me humilhar, sem fazer nada, ser maltratada e retratada como lixo? A única pessoa que ela amava de verdade era a freira Lilian, a mesma que lhe deu o nome Miriam, a única que a tratava bem. Toda noite, ela tinha o costume de contar histórias para Miriam, e uma delas era sobre os lendários seres celestiais que protegiam cada canto do universo com bravura e determinação. A pequena Miriam, mesmo sendo uma mera criança, ansiava saber tudo sobre eles. Seu sonho era um dia sair dali, viver aventuras, ir a lugares, conquistar mundos. Naquela época, o mundo não era muito agradável. Miriam abre um jornal. Nele dizia que o recém-estabelecido Vranak tinha construído mais um dos seus reinos, dessa vez na Terra. Ela foi lá a serviço na tal cidade, onde estava localizado o castelo. Ao pisar lá, viu ao seu redor que havia apenas pobreza, pessoas passando fome e roubando. Depois da chegada do rei, o solo ficou infértil, o céu não ficava dia meses, por isso tantos passando fome e tantos roubando para sobreviver, era um desastre. Cada vez que ela se aproximava do castelo, sentia uma aura forte e maligna, e o seu coração batia mais forte a cada passo que ela dava para perto do castelo. Ao chegar perto, um dos filhos do rei sentiu sua presença, mas não deu importância naquele momento específico. Ela voltou para o convento tarde, porque tinha pego o ônibus que tinha chegado atrasado naquela noite. Lilian já estava nos seus aposentos naquele momento em que Miriam tinha acabado de chegar como. Era de sempre tomou um sermão da Madre Superiora e foi dormir de repente, ela sente uma presença semelhante à que ela sentiu antes perto do castelo. Ela achou que não era nada demais e desceu as escadas para conferir. Nessa mesma noite, um homem de extrema escuridão apareceu na frente do convento. Miriam acorda todos para avisar que tinha alguém na porta do convento. Todos acordaram assustados porque tinha um rapaz desconhecido na porta do convento. A porta se abre mesmo estando anteriormente trancada. O ser ao pisar para dentro do convento causou quase uma loucura imediata. Alguns desmaiaram. Essa criatura ou ser emitiu um poder tão grande que apenas ela, a pequena, conseguiu ver sua aura maligna. O homem maligno disse em palavras curtas: "Você é a criança escolhida. Eu a matarei antes que a profecia se cumpra." De repente, o rapaz materializa uma enorme foice em sua mão. Com um golpe, corta o convento em 2 partes. Miriam foge apavorada, mas o ser a encurrala entre as árvores. Ela fica sem saída. O homem desconhecido levanta a mão em forma de pistola e dispara. Lilian chega a tempo e fica na frente do tiro, tomando um golpe fatal. Seu corpo começa a ser consumido por escuridão pura. Miriam fica desesperada porque não conseguia fazer nada para ajudar a única pessoa que a amava de verdade. Antes de morrer, ela dá um beijo na testa de Miriam e diz: "Você é forte, eu sei disso. Mostre sua força. Minha pequena Miriam, não chore. Eu sei que você vai ser feliz, mesmo eu morrendo agora. Sempre estarei com você onde estiver, nesse universo enorme." Lilian vira cinzas e desaparece.
Ela começa a chorar porque ela perdeu a única pessoa que amava de verdade. Ela lembrou de todos os aniversários que só ela participou, de todos os abraços que ela deu em Lillian, de todas aquelas vezes que ela contava histórias que fazia ela levantar todo dia. Ela era sua única motivação. O C diz, o show acabou. Você está chorando porque perdeu sua amiguinha. Que patético. Por isso mesmo que vocês humanos não vivem muito, se preocupam com coisas banais. Ele continua, eu errei. Na próxima, não vou errar. Ele dispara uma bola de energia escura. Quando Miriam estava prestes a ser atingida, o C sente o aumento da força e da aura dela. Ela desvia o ataque com um gesto de tapa. Miriam levanta a cabeça e olha enfurecida para ele. Seus olhos tinham mudado de cor, ficando rosos. Com rapidez, ela chega perto do C e começa a deferir golpes que ele não consegue defender, mesmo usando magia de cura. Repentinamente, as feridas dele não estavam sendo curadas, como se ela tivesse a capacidade de desintegrar a escuridão por completo. Ele dá um pulo para trás, criando uma ilusão dele mesmo. Bem quando ela tinha atingido a ilusão dele, no meio do peito, ele acaba sumindo rapidamente, sem ela perceber. Quando ela percebeu que ele já não estava mais ali, o seu poder acaba diminuindo gradualmente e ela acaba desmaiando de exaustão. Ela acorda em um lugar totalmente branco e plano. Ela se pergunta onde está e não se lembra de muita coisa que aconteceu antes. Ela sente uma presença na sua frente. Um ser de pura luz aparece. Ela não consegue ver o rosto, mas isso não importa. O ser fala, saudações, Miriam, vi que você já sabe do poder que tem. Um poder extraordinário feito especificamente para você, o poder da bravura. O ser continua, vi que desde pequena você sofreu, foi abandonada por seus pais. A antiga portadora desse poder, que agora está em suas mãos, era Lilia, a freira que cuidava de você. Ela se aposentou porque achou alguém que poderia suportar o poder, e essa pessoa era você. Agora, você deve saber o que fazer como portadora da aura e da bravura. Miriam fica sem entender nada e pergunta, por quê? O ser de luz responde, sei lá, sente que você teve a bravura que eu estava procurando há milênios. Você sabe que a última pessoa que teve uma bravura semelhante foi uma da Era de Ferro. Mesmo assim, não era do nível que você tem. Então eu quero saber, você está dentro ou fora do time? Miriam se pergunta, que time? Ele responde, dos lendários. Ué, Lilia não tinha contato sobre a escolha das auras do destino de cada uma, do objetivo de cada uma. Miriam diz, mas tá bom, eu aceito, mas com uma condição, que eu possa matar o responsável por tirar a vida da pessoa que eu mais amava. O ser de luz disse, olha, o objetivo não é matar, mas é o único jeito de você entrar no nosso time. Então eu aceito sua proposta. Então é hora do treinamento, venha comigo. Ele estala os dedos e aparece uma porta na sua frente. Miriam e o ser entram em uma porta branca. Dentro dela, tudo é escuro. A porta se fecha. Despertar da espada, jornada de Serafes. Um sonho, uma vida, uma pessoa, um desejo. Tudo isso e muito mais em um sonho que não acabará. Mas isso dizia o ser que estava em sua cabeça. Triade, Serafes, acorde, já está na hora de levantar. Serafes abre os olhos bem devagar com uma preguiça, pois estava cansado do dia anterior. Serafes, já estou acordado. Qual é o serviço de hoje? Triade, hoje tem muita coisa para fazer. Limpar e consertar o telhado da casa, fabricar uma espada que encomendaram e, como sempre, no final do dia rezar para o deus Snorri. Ele com uma preguiça levanta e vai fazer seus afazeres como sempre, motivado pelo seu segundo pai, Triade. Triade era como se fosse um pai para Serafes, já que seu pai não era muito presente. Além do mais, só vivia em guerras. Tinha pelo menos uns 2 ou 3 anos que não voltava das fronteiras da guerra em um planeta distante. Ele era um faz-tudo da sua aldeia, pois era o filho do guerreiro mais forte. Ele tinha um sonho, queria ser livre, viajar, sair daquele lugar, lutar. Não queria ficar parado e só fazer serviços banais. Seu povo contava histórias. Uma delas era sobre os lendários e a fúria da escuridão. A primeira geração de lendários não sabia como usar seus poderes, então acabaram morrendo. A segunda já era mais forte, mas não conseguia invocar sua áurea, então consequentemente morreram. A única geração que de fato conseguiu ferir o Rei da Escuridão foi a geração de Ferro, com seu comandante Rendel. Rendel era um lendário chefe, o mais forte. Rendel, diferente dos seus aliados, usava uma espada e um escudo e foi um dos primeiros dessa geração que conseguiu ultrapassar o nível da sua áurea, chegando a um patamar da áurea superior, conseguindo ferir um pouco o Rei da Escuridão. Mas, com um gesto de covardia, o Rei da Escuridão ameaçou matar todos os seus aliados. Então ele se rendeu, mas mesmo assim ele matou todos os seus aliados. Não se sabe o que aconteceu com Rendel. Lendas dizem que ele deixou a sua espada mística em um templo religioso antigo. Ele queria ser igual a Rendel, guerreiro destemido, forte, mais importante, leal.
ele ansiava pela luta de espadas. Seu pai era considerado um espadachim, mas o seu pai nunca te ensinou a manusear uma e o seu segundo pai nem sabia mexer com espadas. Então ele não tinha técnica de manusear uma espada, mas sim de fabricá-las. Isso ele era bom. Em um certo dia, seu planeta foi visitado pelo Rei da Escuridão. Seu povo já tinha sido submetido à escravidão por esse ser e, surpreendentemente, Triade sempre escondia Serafes dos olhares do Rei da Escuridão. Ele escondia o garoto porque ele era filho de um cara muito forte e o rei tinha o costume de pegar os filhos de alguém forte e transformar em cavaleiros da escuridão, o que não era um bom caminho. Para o garoto, ele nunca se importou de ficar escondido, só achava estranho nunca ter visto esse ser, pois todos tinham medo e ele não tinha. Histórias diziam que ele mudava de forma do jeito que queria, sua aparência, seu tom de voz, seu tamanho. O garoto era muito curioso, queria saber sobre tudo. Certo dia, ele descobriu que em seu planeta havia um lugar que tinha um templo. Nesse templo, havia uma espada que ninguém de Áurea Fraca conseguia levantá-la. O seu povo tinha o costume de contar essa história sobre uma espada que havia no seu mundo que o guerreiro lendário deixou em cima de uma pedra em um templo religioso. A lenda era que todos não conseguiriam levantá-la, mas só o que tinha maior lealdade consigo mesmo e com os outros conseguiria levantá-la. Realmente determinado a encontrar a tal espada, ele tenta fugir da sua vila. No ato de fugir, o seu segundo pai vê e o impede. Ele estava determinado a viajar, mas seu pai não deixou. O garoto disse: Serafes, pai, eu sei que você está preocupado, mas é o meu sonho. Eu quero sair daqui, não quero mais fazer isso, ficar preso nessa vila. Quero encontrar novos mundos, quero viajar, quero descobrir coisas, quero ter coisas. Eu sei que você vai me entender. Com lágrimas no rosto, Triade diz: Triade, meu garoto, você foi um rapaz muito obediente. Eu permito que você viaje, mas, por favor, meu filho, dê notícias, mande cartas. Não quero perder mais um filho para esse mundo. Ele, com lágrimas no rosto, disse: Serafes, pode deixar, meu velho, eu mandarei. Eu te contarei todas as minhas aventuras, por onde eu passei, por onde eu dormi, as comidas que eu comi, as danças que eu dancei. Não sairei daqui até conseguir pelo menos tocar nessa espada. Assim, ele viajou por dias para ver se essa história era verdadeira. Passou por biomas de neve, quentes e até biomas pantanosos. Passou por vilas até bem primitivas, que a tecnologia nem existia. Conheceu culturas, caçou animais para se alimentar. Ele já não era bom em espadas, mas mesmo assim teve que se virar. Dançou, bebeu entre essas vilas e ele estava muito feliz, pois era a primeira vez que ele saía de casa, vivia uma aventura real, até que depois de dias caminhando, chegou em uma floresta tão cheia de árvores que era impossível caminhar. Quando chegou a esse ponto, se perguntou: Serafes, por que estou aqui? Um cara como eu, por que tanto esforço para chegar aqui? Ele se lembra da promessa que fez das vilas que ele passou de Triade, que ele deixou para trás. Ele bate a mão no peito e diz: Serafes, não voltarei até conseguir essa espada lendária. Pai, eu não lhe decepcionarei e voltarei para casa te contando as minhas histórias, por onde eu passei, por onde eu dormi, as comidas que eu comi, as danças que eu dancei. Não sairei daqui até conseguir pelo menos tocar nessa espada. Assim, foi caminhando pelaquela floresta impossível, até que chegou a certo ponto. Surpreendentemente, ele dá de frente com o templo. Ele entra nele. Esse templo não era uma coisa fácil de entrar, pois tinha muitos caminhos. Depois de muito tempo, passando por caminhos e decifrando enigmas, ele chega numa sala e para descansar. De repente, ele se esconde, pois escutou alguém se aproximando. Passos firmes. Ele sente uma força enorme, uma pressão enorme, e acaba escutando alguém dizendo: Esse bioma é excelente para construir mais um castelo para meu pai. Tem muito material e meu irmão vai ficar feliz. Pena que ele não esteja aqui, então vou levar o crédito dessa vez. Ziranak, você sabe muito bem que eu consigo te escutar, não é? Ziranak, Zindurak, você ainda está aí. Esqueci de interromper a magia de comunicação. Zindurak, alguma notícia da aura que você estava sentindo nesse planeta? Ziranak, na real, eu sinto, está muito mais forte, mas como é de um lendário, fica complicado, porque esses desgraçados conseguem se disfarçar muito bem. E além do mais que eu tô em uma floresta, fica uma bagunça de auras por todo canto. Ziranak, interrompendo magia de comunicação. Mais notícias, te mando um sinal. Ziranak, que eu não consigo localizar ele, mas consigo sentir, mas não localizá-lo. Serafes tira um livro que estava em sua bolsa e pesquisa sobre esses nomes falados pelos irmãos. Ziranak, umbral sinistro, e Zindurak, umbral profundo, gêmeos e descendentes da raça puro sangue, uma raça muito poderosa. Essa raça é conhecida por ter a habilidade, ao nascer, de controlar elementos da natureza e criar coisas a partir dela.
Serafis fica preocupado porque eram seres de alto escalão do reino da escuridão. Mas ele pensa por um minuto. Serafis, eles não vão estar procurando por mim. Sou muito fraco. Não tenho poder algum. Seria impossível eles estarem procurando por mim. Tomara que o cara que eles estejam procurando esteja longe daqui. Não quero ter que sair desse templo logo agora. Mesmo assim, ele sai quando Ziranak sai dali. Ele continua seu objetivo, caminhando mais profundamente no templo. Nas paredes do templo, contavam histórias sobre dois seres, um de pura luz e um de repleta escuridão. Mas ele não consegue terminar de ler a história, porque a parede estava meio quebrada. Chegando a um certo ponto do templo, ele dá de cara com uma porta enorme. Ele tentou empurrar de qualquer jeito a porta, mas só depois que ele colocou a sua mão no símbolo que estava na porta. A porta se abre como por um passe de mágica. Lá dentro, tinha fontes de água cristalina, flores em todos os cantos. Ninguém jamais tinha pisado naquele local. Então tudo se preservou, a água, a vegetação e até o aroma do ar. Deitado em uma pedra, encontra tal espada. A espada parecia chamar o seu nome. Então ele se aproxima e olha diretamente para a espada. Em sua lâmina estava gravada uma frase em uma língua estranha. Ele tenta levantar a espada, mas não consegue de início. Ele fecha os olhos e imagina todo o esforço que teve para chegar ali e que não ia desistir até levantar aquela espada da promessa que fez. A espada começa a ficar mais leve e finalmente ele consegue levantá-la com uma mão. Do nada, a espada emite um brilho azul e ele sente uma aura com poder absurdo chegando em sua direção. Tremores por todo o canto, como se alguma coisa tivesse ultrapassado o templo. Do nada, um baque na pedra, daquela fumaça que a pedra exalou sai Ziranak, e ele diz: Ziranak, pequeno ratinho, finalmente te encontrei. Vejo que conseguiu levantar a espada lendária de Rendel. Nem eu, o glorioso, consegui levantar, diz ele com arrogância. Ele se apresenta: Ziranar, sou Ziranak, o umbral sinistro. Sou líder da 4ª divisão dos Cavaleiros da Escuridão, junto com meu irmão Zindarak, o Umbral Profundo, e sou o 4º filho do Rei da Escuridão. Ziranak continua sua fala. Ziranak, sinto pena de você. Você pode até não saber, mas você é um dos escolhidos agora para ser um lendário, um dos desgraçados que vai tentar matar meu pai. E eu mataria você primeiro. Você tá tendo um péssimo dia de azar hoje, meu amigo, mas eu acho que vai ser uma honra para você ser morto por um ser tão majestoso como eu. Em um ataque rápido, Ziranak joga uma pedra com uma velocidade absurda. Serafis escuta o sussurro, dizendo para desviar para a esquerda muito antes de ele jogar a pedra, e ele desvia. Ziranak fica surpreso que uma criatura tão fraca conseguiu desviar de um ataque simples dele. Então, ele começa a pegar pesado, juntando o poder do seu pai da escuridão junto com seu controle de elementos, e cria uma pá de luvas de cor preta e com dureza de um obsidiano, começando a desferir golpes contra o garoto, mas ele começa a desviar rapidamente. Ele não consegue mais desviar e acaba tomando um golpe em cheio, mas alguma coisa aconteceu. Ele ficou intangível por um tempo. Sem saber usar uma espada direito, ele acaba desferindo um golpe certeiro em Ziranak, fazendo sangrar seriamente. Ele fica extremamente assustado, pois nunca tinha sangrado na vida. Ele não era forte sozinho, só era forte junto com seu irmão, que completava seu poder. Pela primeira vez, ele sentiu medo de verdade. Ficou desesperado e disse: Seu rato imundo, você acha mesmo que deixarei você vencer? Está muito enganado. Agora, morra. Ele liberou todo o seu poder, acabando por destruir todo o templo. O templo desabou. Ziranak acabou desmaiando, porque liberou muito poder de uma vez. Serafis acaba saindo de lá, achando que tinha matado Ziranak. Depois que ele saiu das redondezas do templo, uma luz forte o cega. Do nada, ele abre os olhos e aparece em uma sala branca e plana. Com sua espada nas costas, ele encontra uma cadeira e senta nela. Fecha os olhos e abre-os novamente achando que era um sonho. Aí aparece um ser na sua frente. Ele toma um susto e cai para trás com a cadeira. O ser começa a dar gargalhadas, como se fosse uma criança que tinha se divertido com o susto dele. Serafis imediatamente tira sua espada das costas, fica em posição de ataque e diz: Serafis, eu matei um de vocês. Não vou deixar vocês me matarem. Pode cair para dentro. O ser para de dar risadas e fica olhando. Esse ser não tinha rosto. Era de pura luz. E esse ser disse: Olá, meu caro e pequeno Serafis. Vejo que conseguiu empunhar a espada de Rendel. O ser começa a bater palmas, dizendo parabéns. Serafis fica confuso, mas sente uma aura pacífica. Senta novamente na cadeira, se acalma e pergunta para o ser: Serafis, onde estou? E por que estou aqui? Calmamente, o ser responde: Você é portador da Áurea da Lealdade, que ganhou ao tocar na espada mística de Rendel. Rendel não era o líder dos lendários da Geração de Ferro como diziam, mas ele era tão forte que foi considerado um líder por eles. E você tem a áurea dele. Agora, sem enrolações, preciso te treinar.
Te dar poderes e não te ensinar como usá-los é a mesma coisa de jogar fora. O garoto para ele e fala: Serafis, espera ainda. Rapaz, eu nem te conheço, nem sei quem você é, nem me falou nada sobre. Só falou sobre coisas de áurea, lealdade. O que são essas coisas? O que isso significa? Ele responde: é muita coisa para te contar, mas vou te contar o básico. Eles começam a conversar, e cada palavra que o ser dizia o garoto ficava surpreso. Serafis, então quer dizer que aquela historinha para dormir dos lendários não era só uma história, que era real. Eu sabia que Rendel existia, mas não sabia que ele era realmente um lendário. Pensava que era só uma coisa assim de contos de fada. Então quer dizer que eu fui escolhido ao tocar na espada e que meu destino agora está a escolher participar ou não desse seu time? Ele responde: sim, você pode escolher não participar. Mas você ia perder o que mais deseja, a aventura e a emoção de conhecer novos mundos como você queria. Serafis, como você sabe disso? Agora que você está com a aura da lealdade, você é parte de mim e você tem o meu poder. Quer dizer, a metade dele. Ah, e você também não é o único que foi escolhido. Tem outros. Tem uma garota que você vai gostar de conhecer. Eu também estou treinando ela e ela está se saindo muito bem. Então, você vem comigo ou não? Serafis, se é o único jeito de eu ter como realizar meu sonho, então eu aceito sim. Só me faça um favor. Assim, fale. Serafis, me arruma uma armadura. Sou muito fraco e baixo demais. Eu acho que com a armadura ia ser melhor para o manuseio da espada. Você tirou as palavras da minha boca. Eu já ia fazer isso, mas vou te treinar primeiro e depois te darei um presente exclusivo seu. Então, sem enrolação, vamos logo. Ele estala os dedos. Uma porta se materializa na frente dos dois. Branca, de madeira, ela se abre. Dentro dessa porta, é tudo escuro. Os dois entram e a porta se fecha. Visões do destino, Eudria e os poderes do futuro. Eu queria construir coisas, queria construir o mundo e desejaria seguir tudo o que imaginasse. De repente, o despertador toca. Eudria acorda do sonho que estava tendo. Eudria, já são 8h30. Devo correr, estou atrasado demais para ir para a mecânica. Chegando lá, veste o avental de trabalho e tenta entrar de mansinho, mas seu chefe o vê e diz: você está atrasado 30 minutos. Qual é a história dessa vez? Tenta dar uma explicação, mas não consegue. Eudria, dessa vez foi descuido meu mesmo. Tentarei, não é certo na próxima vez vir mais cedo. Beleza, patrão? O chefe diz: olha, não terá a próxima vez. Se não chegar cedo de agora em diante, está fora daqui. Entendido? Só não te demito, porque temos que acabar com aquele projeto. Mas na próxima vez deixarei o projeto de lado e colocarei Susan no seu lugar. Eudria, mas Susan inventa coisas pela metade e que são defeituosas. Garanto que sou melhor 1000 vezes. Tá bom, só feche a matraca e vá terminar o reduto atemporal. O cliente quer isso o mais rápido possível. Pagou caro nas peças. Não me decepcione. Eudria, pode deixar, patrão. Ele vai até um elevador e desce até o andar inferior, onde fica a real oficina mecânica. Lá, muitas pessoas trabalhando com peças super tecnológicas, também algumas invenções em desenvolvimento. Embaixo de um pano enorme, o que ele foi designado a fazer, Eudrian abre um projeto da construção e era o manejo da realeza de um planeta monárquico que adorava tecnologias avançadas. Eudrian, pessoal, é o seguinte, essa daqui é Lux, anês real. Não me perguntem de que realeza é, porque também não sei. Voltando, eles ordenaram que a nossa equipe acople um reduto atemporal para facilitar a viagem de planeta para planeta. Não vai ser fácil, pois o reduto é delicado demais e qualquer erro causado pode causar explosão na área que estamos trabalhando. Então, só algumas pessoas escolhidas a dedo por mim vão fazer manutenções externas no reduto. Ok, pessoal? Agora, retirem o pano que está embrulhado a nave e o reduto. Depois de escolher as pessoas que iam mexer externamente na máquina, eles começam a acoplar o reduto, até que chega seu patrão e Susan ao seu lado. E diz, Susan está sem um setor, com uma equipe para trabalhar, então ela também vai trabalhar no reduto. Eudrian chama seu chefe até um canto e diz: Eudrian, chefe, eu te admiro muito, mas isso, na minha opinião, já é burrice. Você já esqueceu do que eu te falei sobre ela. Infelizmente, ela terá que trabalhar nesse setor, querendo ou não. Eudrian, entenda, chefe. Não é querendo deixar ela sem fazer nada, mas pelos eventos recentes com o projeto DR-480, que ela quebrou uma pequena peça de tubulação e ao invés de consertar, colocou um canudo de plástico que acabou causando um incêndio no setor 6 pelo derretimento do canudo com óleo quente da máquina, e também outros eventos que não quero citar aqui. Olha, ela errou, mas foram erros básicos. Quais áreas do reduto ainda estão disponíveis? Eudrian, só falta um operário na manutenção externa do reduto. Pronto, ela ficará nesse lugar que falta. Eudrian tenta argumentar de toda forma, mas não consegue. Eudrian, olha, desisto. Qualquer dano que ela dar à máquina não é problema meu.
O chefe sai de lá e volta de elevador para o andar superior. Eudrian anda com passos firmes e fica se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Susan diz com deboche: Susan, então, Edri, em qual área dessa máquina gigante vou ficar? Eudrian, primeiramente, Eudrian, me chame de Eudrian, por favor. Segundo, você vai ficar na área externa do redutor e pelos seres celestiais. Não danifique nada. Caso tenha alguma peça fora dos eixos, me chame imediatamente. Não vai tentar consertar, porque você sabe muito bem dos últimos acontecimentos. Não quero repetir isso várias e várias vezes. Mude a minha opinião sobre você. Tome essa chave de boca e essa parafusadeira. Os parafusos estão ali na caixa. Tem algumas peças auxiliares estão ali nas caixas de peças novas. Ok, bora começar com o trabalho. Ele passa o dia inteiro calculando e vendo quais peças devem ser colocadas devidamente. Também deu uma estudada sobre o redutor. O redutor, nada mais, nada menos, é o motor que reduz o tempo de viagem, fazendo com que acelere muito e possibilitando que a máquina possa viajar mais rápido entre planetas. Cansado, ele dá como trabalho encerrado por hoje e fala para que todos saiam do setor, porque o horário já tinha acabado. Susan chega nele e fala: preciso ainda consertar algumas peças. E ele fala: não, o horário já acabou. Amanhã você faz isso. Antes de fechar tudo, ele coloca um aparelho para que não seja roubado a máquina e fecha a mecânica. Chegando em casa, ele assiste TV, que no jornal estava falando sobre os acontecimentos recentes sobre o Rei da Escuridão, que tinha dominado mais de 70% de todo o universo. Mas parecia que o resto dos planetas, que são os tecnologicamente avançados, ele tinha um pouco de receio de tocar. Eudrian, seria uma se tivesse um cara como esse enchendo meu saco o dia todo por novas tecnologias. Já tudo demais o meu patrão. Imagina um cara desses. Fica por lá mesmo. De repente, seu alarme que ele tinha colocado na máquina o alerta. Eudrian pega sua arma de plasma e vai em direção à mecânica à tarde da noite. Nesse mesmo tempo, vimos que Susan era responsável pelo alarme. Ela tinha voltado para consertar alguma peça e ela supostamente conserta, mas deixa-uma fora do lugar e tenta consertar, mas não consegue e sai de lá como se nada tivesse acontecido. Eudrian chega um tempo depois que ela já tinha saído e vê que a máquina estava emitindo uma luz muito forte e entra para investigar. Ele vê que uma peça estava fora do lugar e quando ele vai em direção para consertar, a máquina ativa o deixando preso lá dentro. De repente, emite uma luz esverdeada muito forte com ele dentro, deixando-o sem ver nada que ele tenta sair de lá, mas a máquina explode e ele acaba ficando muito ferido, fica muitos dias internado. Nesse meio tempo, Susan já tinha desaparecido porque não queria levar a culpa pela destruição. Ele começa a ter sonhos com o futuro e com acontecimentos que iriam marcar sua vida. De repente, ele acorda assustado e a primeira coisa que ele faz é ir a um banheiro que estava do lado da sua cama hospitalar, porque ele estava muito apertado. Quando ele termina e vai lavar as mãos, ele olha diretamente para o espelho e percebe que o seu olhar tinha mudado. Seus olhos tinham ficado verdes esmeralda. No começo, ele não sente nenhuma mudança, só começa a sentir mudança quando chega em casa depois da alta do hospital. Ele consegue ver minutos antes de acontecer. Com isso, ele consegue evitar muitos acontecimentos, como falhas em alguns equipamentos na mecânica, sendo mais eficiente por causa desse seu olhar para o futuro. Algumas pessoas ficaram sabendo e queriam contratá-lo para alguns serviços. Com isso, ele se deu muito bem, pois ganhou um bom dinheiro. Depois de um certo tempo, com essa vida de prever o futuro, quebrando leis do passado, presente, futuro, acabou com que o Rei da Escuridão o chamou até seu palácio. Chegando lá, o rei ofereceu um cargo muito alto, pois o rei queria ele como seu súdito, pelos seus poderes de ver o futuro e que podiam ajudar muito ele lá na frente. Mas ele tinha ficado muito ganancioso com seu novo poder. Ele recusou a proposta do rei, e o rei, que não era burro nem nada, esperou um certo tempo sabiamente e mandou um dos seus filhos, Nyxar, ir atrás de Eudrian para aniquilá-lo. Eudrian estava desfrutando do seu dinheiro que tinha ganhado prevendo o futuro. Como diziam, dê poder a um homem e verá o seu próprio ser. Ele tinha ficado ganancioso, deixou seus amigos de lado porque os seus olhos não mentiam, mas ele não sabia que não era tudo o que eles previam. Nyxar chega à sua residência. Ele fica assustado, porque os seus olhos não revelaram isso. Ela fala o seguinte: criança tola, recusou o pedido do meu pai e achou mesmo que poderia sair ileso. Você sabe, criança, que seu poder é muito valioso e que papai não ia deixar um ser como você escapar? Ou ele iria te ter ou você iria morrer, e de uma forma ou outra, você não ia escapar. Ele fica assustado e tenta se esconder. Ela começa a tentar atacar, ele desvia de alguns ataques, pois conseguia ver o futuro, mas mesmo vendo o futuro, ela era mais rápida e começou a tomar alguns golpes. Ele ficou muito ferido e quando ela ia finalizá-lo, de repente, um portal na sua frente se abre e de lá sai empunhando um cajado Miriam. Na mesma hora que ela sai do portal, ela já dá um ataque bem forte nela. Ela cria uma barreira que é facilmente quebrada por Nyxar.
As duas começam a trocar golpes, mesmo Miriam tendo vantagem por cima dela, que não tinha nenhum poder. A sua rival, por ser mais rápida, começa a ficar em vantagem. Então, em um ato de afastar e deixá-la um pouco lenta, ela lança uma magia que faz o lugar inteiro se encher de névoa, dando um tempo para os dois escaparem. Acaba que os dois entram naquele mesmo universo. O plano é branco, e Miriam deixa ele lá e vai embora sem falar nada. Ele fica meio que assustado, porque não está entendendo nada. Do nada, aquele mesmo ser de luz aparece e diz: sei que você está muito assustado, mas também, né? Você provocou quase a sua morte, mas bem que Miriam te ajudou, né? Porque senão ela tinha deixado você empicadinho. Eudrian assustado e um pouco traumatizado. Por que aconteceu tudo muito rápido? Aonde eu estou? O que eu tô fazendo aqui? Quem é você? Quero ir para casa. Não sei o que eu tô fazendo. Agora, eu sou procurado por um cara muito, mas muito forte. Não tenho mais para onde ir. Nem minha casa mais serve para mim. O C disse: olha, começamos com o pé errado. Primeiramente, sou um ser de luz, mas depois eu te explico isso. Ou até Miriam te dar uma aulinha sobre. Segundo, você foi escolhido para ser um lendário. Eu sei que é meio estranho assim de repente, né? Mas você tá com a aura da paciência e como eu vi que você não tinha mais paciência para nada, pois conseguia ver o futuro, você não estava mais se preocupando com ele. Mas eu te falo uma coisa, o futuro pode mudar. No seu caso, mudou, pois era previsto para você morrer hoje. Por isso mesmo que você não viu nada quando Nyxar estava prestes a dar o último golpe, porque não era para acontecer. Você não era nem para ser escolhido, mas o pouco de esperança no seu coração fez com que você fosse escolhido, fez com que a chama que estava apagada pegasse fogo novamente. O ser conta a história de tudo do começo ao fim. Então, depois que você ouviu as consequências e o dever de ser um lendário e aquele blá 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 todo que eu te contei, você aceita entrar no nosso time ou você não quer? Eu vejo que você está muito traumatizado, meu filho, mas eu te falo que um bom treinamento você vai superar seus medos. Eudrian, eu posso ter um tempo para pensar? Tenho muita coisa para processar. Aconteceu muito rápido e eu não sei. Minha vida era boa antes, mas a minha ganância por dinheiro, uma coisa que eu já tinha, que me sustentava, mas parecia que eu queria mais e mais. Uma coisa que eu ganhei por acidente, eu usei para meu benefício em vez de ajudar os outros. Eu usei para enganar os outros, pois o futuro pode mudar e eu não sei. E eu falhei o futuro certo para algumas pessoas, ou se eu só dei um fim para elas. O fim que elas pensavam que não iriam ter. Eu sinto muito. Meu filho, fique aqui. Pense, repense. Nessa sala, o tempo não muda, o tempo para aqui dentro. Então, você tem tempo suficiente para pensar, sem pressa. Aprimore seu conhecimento. Vou colocar umas coisas para você ter entretenimento. Ele estala os dedos, e aparece várias estantes cheias de livros, e no final das estantes, um lugar cheio de peças e equipamentos para serem montados. O ser disse: ok, tudo isso é para você. Desfrute o quanto quiser. Eu sei que gosta de montar coisas, então deixei em um lugar especial para você. Ali no canto, tem várias peças, das mais raras até as simples. Não se preocupe em montar, porque aqui não tem perigo de morrer, porque essa sala, o tempo para então aproveite. Tenho que terminar de treinar um certo alguém. Ele cria uma porta de madeira, entra sozinho e fecha a porta.